como representante da Acnur, o Alto Comissariado para Refugiados da ONU, queria que você desse para a gente um pequeno panorama em termos de números e características dos refugiados hoje no mundo e no Brasil de uma maneira específica. Bom, no mundo considera-se que em 2018 a gente alcançou o maior quantitativo de pessoas em situação de deslocamento forçado desde a Segunda Guerra Mundial. Isso significa que em 2018 a gente chega a um número de 70,8 milhões de pessoas que se deslocam fugindo de guerras, graves violações de direitos humanos, cenários de perseguição, de conflito, né? Dessas, hoje estima-se que 25,9 milhões de pessoas sejam refugiadas e essas pessoas hoje estão saindo, né? Pensando nas principais crises mundiais da Síria, em primeiro lugar, né? Cujo conflito já alcança aí o seu 8º ano. E, em segundo lugar, em termos de volume e complexidade, surge a emergência que vive a Venezuela, né? Então, saindo desse panorama do mundo e chegando aqui já ao Brasil, é interessante que essas duas principais crises se veem refletidas aqui no nosso país e, por que não dizer, também em Minas Gerais. O reflexo daquilo que acontece fora, obviamente, chegando aqui, né? E nos lembrando que essas fronteiras são fronteiras muito mais artificiais, em um certo sentido, né, do que separadoras de realidades. Qual é o cenário do refúgio no Brasil? Até 2010, o Brasil recebia cerca de 900 novas pessoas. De 2010 para cá, passando pelos fluxos, né, que chamaram mais atenção, de chegadas de haitianos, sírios, congoleses, colombianos, a gente alcança a cifra de só no ano passado mais de 80 mil pessoas entrando aqui em território brasileiro pedindo o reconhecimento da sua condição de refugiados, né? Dessas 80 mil pessoas, 60 mil são venezuelanas. Então hoje a gente fala de cerca de 500 novas pessoas cruzando a fronteira de Pacaraima todos os dias, o que significa que a essa altura mais de 500 mil venezuelanos já entraram no Brasil, parte deles seguem rumo ao Chile, Argentina e outros países e cerca de 225 mil permaneceram aqui. Então o grande desafio no Brasil hoje para o tema do refúgio é como ampliar a integração local dessas pessoas, porque muitos deles chegam aqui com diplomas universitários, né, outros cursos, e uma das dificuldades é como aproveitar melhor a potência que essas pessoas trazem nas suas bagagens, né? Afinal de contas, elas nunca chegam de mãos vazias. Você está falando dessa adaptação, né? Uma questão complicada também com o refugiado é, por um lado, se adaptar a esse novo lar, que não necessariamente foi escolhido por ele, mas sem perder as raízes, sem perder a identidade. Como é que é essa relação entre a adaptação ao novo e a manutenção dessa identidade? A gente sempre diz que essas pessoas nunca chegam de mãos vazias, né? Então, elas chegam num primeiro momento demandando apoio e assistência para as necessidades mais básicas, né? Chegam sem moradia, muitas vezes com questões de saúde que precisam de ser atendidas em caráter mais imediato, etc. Mas, ao mesmo tempo, trazem esse caldo de cultura, né, e de diversidade que só tem a favorecer as comunidades de acolhida, né? Criativos que são as pessoas, né? A gente vê hoje experiências das mais diversas. No campo da gastronomia, você tem em praticamente todas as cidades ou comunidades que têm uma concentração maior não só de refugiados, mas também de imigrantes, feiras culturais, né, feiras de celebração da cultura gastronômica daquele país, né, que normalmente são intermediadas também por apresentações de danças típicas, né, tem esses momentos de convívio que as próprias comunidades normalmente organizam para manter a sua cultura viva. E também como um fator, essa possibilidade de exercício da cultura como um fator de resiliência, né? Então, você conseguir, estando em um país novo, usufruir ou se adaptar a essa cultura nova, mas também tendo a possibilidade de exercitar a sua, é certamente uma demanda que tem tudo a ver com uma maior ou menor possibilidade de integração local. Esses encontros de cultura são seguramente enriquecedores para quem recebe, mas o migrante, de uma maneira geral, ele enfrenta também um outro lado, né? Se criou muito na mídia a ideia desse migrante como uma ameaça. Como é que a gente pode
cuidar disso de forma a criar um olhar mais generoso, né? Você tinha falado na palestra de um olhar com mais generosidade sobre. Bom, eu acho que um dos caminhos talvez seja olhar com mais generosidade para as transformações positivas, né, que esses fluxos de deslocamento, seja forçado ou não, geram nas comunidades de acolhida, né, e entender todas o crescimento econômico que vem também junto com esses fluxos migratórios, seja de migrações em sentido amplo, seja especificamente no tema do refúgio, entender quais são os benefícios que essa diversidade toda nos traz, né, em todos os sentidos, inclusive cultural. Seria talvez um dos caminhos para a gente olhar com mais generosidade, né, para os fluxos, esses fluxos de deslocamento como um todo. Eu acho que para alinhado a isso, é preciso fazer talvez um exercício de escuta artesanal mais apurada, né, não só das pessoas que estão vindo e que demandam acolhimento, né, e que precisam de ser integradas nas nossas comunidades e que a gente quer integrar por essas transformações, né, que trazem, mas uma escuta também de quem acolhe. Né? Então, olhar mais para essas comunidades de acolhida, entender quais são as angústias, né, que surgem, né, quando chega esse outro. Então, eu diria que esse olhar generoso e esse exercício de escuta não só de quem chega, mas também de quem recebe, para aproximar essas narrativas e talvez criar uma narrativa única mais harmônica.